Hi there! Welcome! Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma correção de exercícios. Bom, na aula de hoje nós vamos corrigir a nossa lista que tratou dos artigos indefinidos, indefinite articles, que são os artigos a and an. Então, se você ainda não resolveu a lista, eu sugiro fortemente que você dê um pause nesse vídeo, veja aqui na descrição tem o PDF, baixe o PDF, resolva os exercícios então, antes de começar a ver aqui as nossas correções. Então, sem mais demoras, vamos direto corrigir a nossa primeira questão. Exercise number 1. Exercício número 1. Complete com a ou an, que são os nossos artigos indefinidos, que em português significam um ou uma, não é isso? E é claro que vocês sabem que a grande diferença entre o uso desses artigos é que nós vamos usar o a, que é apenas o a, quando depois dele a próxima palavra iniciar com som de consoante. Então, with a consonant sound, com som de consoante. E nós vamos utilizar o an quando a palavra que vier em seguida, ela tiver um som de vogal, a vowel sound. Vamos ver então aqui, olha só, letter A, airport. Airport. Airport começa com a vogal A, não é isso? E a gente sabe, então, que a pronúncia também começa com som de vogal. Então, airport, a gente vai ter que utilizar o an. An airport, um aeroporto. An airport, um aeroporto. Letter B, boat. E agora, pessoal, boat significa barco. Será que boat começa com som de vogal ou de consoante? De consoante, com som da letra B, não é mesmo? Então, a boat, um barco. Now, house. Percebam agora, todas as vezes que nós tivermos o H, nós temos que tomar cuidado para ver se esse H, ele é pronunciado ou não é pronunciado. Olha só, house, house. A gente ouve primeiro um som de R, não é mesmo? Olha só, house, house. Então a gente vai sim utilizar o a house, que significa então uma casa. Letter D, old friend. Old friend, velho amigo. Aqui, além do nosso substantivo friend, que é amigo, nós temos também um adjetivo old. E qual é a primeira palavra que vai vir logo depois do nosso artigo? Não é old? Não tem problema. Se logo depois do artigo nós tivermos aqui, como nesse caso, um adjetivo, vai valer a pronúncia dessa palavra. É a palavra que vem imediatamente depois do artigo. Então, olha só, old começa com a pronúncia da vogal O. Então, vai ser an old friend, um velho amigo. Letter E, family. Family, nós sabemos, família, começa com a pronúncia do F. F, que é uma consoante. Então, vai ficar a family, uma família, a family. Letter F, lawyer. Lawyer, advogado. Olha só, o primeiro som que a gente ouve é o som do L, não é isso? Olha só, lawyer. Lawyer. Então é claro que a gente vai usar o a lawyer, um advogado. Letter G, orange. Orange, laranja. Então olha só, orange começa com o som da letra O, então vai ser an orange, uma laranja. Letter H, European. European. Qual é o primeiro som que a gente está ouvindo, pessoal? Olha só, European. A gente pode até dizer que seria o som do I, mas you, em inglês, a pronúncia you começa com Y, não é mesmo? Então, é como se a gente estivesse ouvindo primeiro o som de Y, European. E Y, como não faz parte das nossas 5 vogais, é uma consoante. Por isso, aqui nós temos um caso que temos que tomar bastante cuidado, que é o caso aqui, então, do European, que nós vamos utilizar, então, o a European, porque o primeiro som que nós ouvimos é um som de consoante, o som da consoante Y. Letter I, agora de novo uma palavra começada com H. E como é que eu digo hora mesmo em inglês? Hour. Opa, o primeiro som não é o do H, não tem aquele som de R, não é hour, não existe isso, então é hour. Primeiro som de vogal, então vai ficar an hour, uma hora, an hour. See you in an hour, te vejo daqui a uma hora. See you in an hour, te vejo daqui a uma hora. Letter J, university. De novo, olha só, a primeira letra que nós estamos vendo aqui é um U, não é isso? U, que é uma vogal. Só que olha só a pronúncia dela, university, a pronúncia de U. Então, nós sabemos que em inglês começa com a letra Y, que é uma consoante. Então, vai ser a university. Então, bastante cuidado aqui com European e university, porque isso pode sim nos confundir, tá joia? Então, a European,
a university. Por isso que nós nunca dizemos que o que vai valer é a primeira letra que vem depois. Não, o que vai valer é o primeiro som, porque nesses casos nós temos uma vogal, U é uma vogal, assim como I de European, nós temos uma vogal, só que nós vamos utilizar o A nesse caso, porque o som é de consoante. Number 2, escolha a definição correta e complete usando a and an. Então vamos aqui ter que completar as definições. Lembra que nós falamos na aula que um uso muito comum aqui dos artigos indefinidos é quando nós vamos dizer o que uma coisa é, quando nós vamos dar uma definição. Vamos ver esses exemplos então. Olha só, letter A. Kim is. Kim is. O que a Kim é? Ela não é uma garota, a girl? Então nós vamos dizer assim, Kim é uma garota. Kim is a girl. Kim is a girl. Ela é uma garota. Olha só, como girl começa com som de consoante, a gente vai usar o A. Letter B. Harry Potter is. Harry Potter is. Então, Harry Potter é o quê? É um livro, não é mesmo? Então, Harry Potter is a book. Um livro, a book. Letter C. The sun. Now, the sun. O sol é o quê? O sol é uma estrela. O sol é uma estrela. Então, como é que nós vamos dizer isso? The sun is, e nós vamos utilizar aqui o star. E agora, pessoal, star começa com som de consoante ou de vogal? Com som de consoante, não é isso? Da consoante S, star. Então, nós vamos dizer the sun is a star. The sun is a star. O sol é uma estrela. Letter D, Peter. Now, Peter é um garoto, é um menino. Então, Peter is a boy. Peter is a boy. Letter E, Popeye. Popeye é aquele marinheiro, então ele é um marinheiro. Marinheiro em inglês nós dizemos sailor. Então ele é um marinheiro. Sailor, primeiro som, o som da letra S é uma consoante, então Popeye is a sailor. Popeye is a sailor. Letter F, Microsoft. Microsoft é o que? Ela é uma empresa. E aqui nós temos, olha só, a palavra company. Company, que também significa empresa, companhia. Então, Microsoft is a company. Microsoft is a company. Letter G, the Amazon. The Amazon é o rio, o Amazonas. Então, the Amazon is a river. Então, river em inglês é rio. Como começa com o som de consoante R, river, então a gente vai dizer the Amazon is a river. Letter H, Dumbo. Now, o Dumbo é o que? Ele é um elefante. Dumbo is. E agora, elefante, elephant. Elephant começa com som de E, não é isso? Olha só, elephant. Então, Dumbo is an elephant. Dumbo is an elephant, porque elephant começa com som de vogal. Letter I, Everest. Now, Everest é o que? É uma montanha. Everest is a mountain. Everest is a mountain. Letter J, a cat. O que é um gato? Um gato é o que? É um animal. A cat is an animal. A cat is an animal. Animal começa com som de vogal, então a gente vai usar o an. A cat is an animal. Number 3. Junte os fragmentos das colunas A e B para formar frases. E use o a ou o an apenas se necessário. Lembre-se, pessoal, nós vamos usar o a e o an quando nós tivermos substantivos no singular e nunca no plural, não é isso? Vamos ver aqui então. Olha só, letter A. Bill works in. O Bill trabalha em. Olha só, o number 1 aqui a gente tem countries, países. O Bill trabalha em países, não faz sentido, não é isso? Instrument. O Bill trabalha num instrumento, também não é a ideia. Number 3, animal. Também não. Opa, number 4, office. Office significa escritório. O Bill trabalha em um escritório. Isso aí, office é um substantivo, está no singular, então é claro que como começa aqui com a vogal O, a pronúncia, não é isso? Office, então a gente vai dizer Bill works in an office. Bill works in an office. Letter B, a guitar. A guitar, um violão, é o que? É um instrumento. Nós vemos, olha só o number 2 aqui, instrument. Então, a guitar, a gente sabe que vai ser com instrument. Agora, a gente vai ou não vai ter que usar o a ou o an? Vamos sim, porque instrument é um substantivo no singular, um instrumento. Um violão é um instrumento. Então, a guitar is an instrument. A guitar is an instrument. E é claro que a gente usou o an, porque instrument começa com som de vogal. Letter C. She's eating. She's eating. Ela está comendo. Ela está comendo o quê? Aqui nós não vamos usar o countries, que são países, nem o 3 aqui, que é animal. 5 friends, está comendo amigos, também não.
6, nurse, enfermeira, também não. Claro, number 7 aqui, apple. Então, she's eating apple. E agora, apple está no singular? Tá sim. Então, nós temos aqui um substantivo no singular. Vamos ter que usar o nosso artigo indefinido. Ela está comendo uma maçã. Mas agora, apple começa com som de vogal. Vogal. Então, she's eating an apple. She's eating an apple. Ela está comendo uma maçã. Letter D. They are o quê? Eles são o quê? Eles são amigos, friends, they are friends. E agora, pessoal, eu vou ou não vou usar aqui o nosso artigo indefinido? Eu digo em português, eles são amigos? Não, a gente não vai utilizar, porque friends aqui está no plural, então nós não podemos utilizar aqui o nosso artigo indefinido, vai ficar apenas they are friends. They are friends, eles são amigos. Letter E. A monkey is, um macaco ele é o quê? Ele é um animal. Animal está no singular? Tá sim. Um macaco é um animal. A monkey is an animal. A monkey is an animal. Um animal, an animal. Letter F. Brazil and China. Brasil e a China são o quê? São países, não é isso? Countries, países. E agora, países não está no plural, então nós não podemos utilizar aqui o nosso artigo. Vai ficar apenas Brazil and China are countries. Brazil and China are countries. São países. E por último, letter G. My mother is, minha mãe é. E nós temos aqui o nurse. Nurse, enfermeira. Enfermeira está no singular? Tá sim. Então nós vamos dizer minha mãe é uma enfermeira. My mother is a nurse. My mother is a nurse. Minha mãe é uma enfermeira. Number 4. What are their jobs? What are their jobs? Quais são os trabalhos deles? Quais são os empregos deles? Então, escolha trabalhos da lista para descrever a profissão deles. Veja então aqui pela figura e nós vamos escolher aqui qual a profissão e vamos utilizar, é claro, o a e o an, porque é muito comum nós termos que utilizar o artigo indefinido quando nós vamos indicar a profissão de alguém. Olha só. Então, number 1, Paul is. Olhando aqui na nossa figura, nós vemos que Paul é o quê? Ele é um garçom. Garçom em inglês é waiter. Waiter. Então, Paul is a waiter. Paul is a waiter. Por que eu utilizei o a aqui e não o an? Porque waiter começa com som de consoante, da consoante W, não é isso? Paul is a waiter. Paul is a waiter. Paul é um garçom. Number 2, Sarah is. Olha só, pela figura aqui a gente está vendo ela jogando futebol. Ela é uma jogadora de futebol. Futebol, o nosso futebol em inglês é soccer. E jogador é player. Então ela é uma jogadora de futebol. She is a soccer player. She is a soccer player. Uma jogadora de futebol. Number 3, Mr. Sanders is, olha só pela figura aqui, o Mr. Sanders, o senhor Sanders, ele é um médico, então he is a doctor, he is a doctor. Number 4, Bernard is, olhando aqui pela figura, a gente vê que ele é um advogado. Advogado em inglês nós já vimos hoje é lawyer, lawyer que vem da palavra law, que é lei. Lawyer, então ele é um advogado. Lawyer começa com a consoante L, então nós vamos utilizar Bernard is a lawyer. Bernard is a lawyer, ele é um advogado. Number 5, Marcos is, e aqui pessoal a gente está vendo pela figura que ele é um eletricista, então Marcos is an electrician. An electrician, porque electrician começa com a vogal E, a pronúncia, a primeira pronúncia é da vogal E, que em inglês nós dizemos I, então nós vamos utilizar o an electrician. Number 6, Joe is, ele é um cozinheiro, um chefe de cozinha, então Joe is a chef. Joe is a chef. Number 7, Carlos is, e olha aqui, ele é um oficial de polícia. Carlos is a police officer. Carlos is a police officer. Ele é um policial, um oficial de polícia. Number 8, Mônica is. Mônica aqui, ela é o quê? Ela é uma engenheira, engineer. Engineer não começa com som de vogal, então nós vamos dizer Mônica is an engineer. Mônica is an engineer. Tá legal, pessoal? Com isso, então, corrigimos aqui mais uma lista de questões
praticamos bastante o uso do a e do an e nós vamos utilizar isso o tempo todo. Muito importante lembrar apenas que nós utilizamos o nosso artigo indefinido somente se nós tivermos um substantivo no singular, que nem nesse último caso aqui, olha só, engineer, engenheiro ou engenheira, é um substantivo e está no singular. Se tiver no plural, nós não vamos utilizar, é claro, o nosso artigo, nós não dizemos, por exemplo, eles são engenheiros. Não, olha só, engenheiros no plural, aí a gente não usa o artigo, a mesma coisa vai acontecer no inglês. Um forte abraço a todos então, see you all next class!